Pós-impeachment, qual que vai ser a postura do Senado, o senhor é do PV, na cobrança aí de medidas e também a expectativa do que Temer apresentará? Olha, nós temos que separar as coisas, né? O impeachment diz respeito a erros praticados pela presidente Dilma, os crimes de responsabilidade e aqueles que, como eu também, agregam os outros crimes que não foram inseridos nesse processo de impeachment, mas que certamente ajudam na formação de convicção sobre a atitude que devemos adotar expressiva no Congresso. A cultura da política brasileira é do adesismo fácil. Então todos correm para o poder, querem ficar à sombra do poder. É por essa razão que eu tenho até constrangimento em anunciar uma defesa do governo Temer de forma peremptória. Não, eu acho que eu devo ficar numa posição de independência, apoiando aquilo que for correto e naturalmente rejeitando possíveis equívocos. Será uma tarefa difícil para o presidente Temer conquistar a credibilidade da opinião pública para executar projetos importantes. As reformas exigem ousadia, coragem e competência. Agora, senador, o senhor ficou convencido com as palavras da presidente afastada Dilma Rousseff e o choro de José Eduardo Martins Cardoso, seu advogado? Eles convenceram o senhor? Eles me convenceram que o impeachment é a solução. A presidente Dilma já não teve, demonstrou isso, preparo para governar o país, levou o país a crise sem precedentes, né? Com essa inflação e recessão, desemprego, uma crise moral, sobretudo, crise ética, né? Muita corrupção, muita incompetência administrativa, uma relação promíscua do executivo com o legislativo, com partidos políticos e parte do setor privado. Se já não tinha condições, se o Brasil afundou na crise, por que voltar, né? E voltar para quê? Com que condições governar o país diante desse momento complexo de crise e de exigência da sociedade? Portanto, nós ficamos ainda mais convencidos com o discurso dela, porque o discurso dela foi reprise do discurso de campanha, portanto, um discurso que apresentou mais inverdades do que verdades, ficou de costas voltadas para a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Por isso, o convencimento é de que realmente a solução do impeachment pode ser dolorosa, mas ela é necessária. Agradecemos o senador Marcelo Álvaro Dias, do PV do Paraná. Obrigado, senador. Obrigado, um grande abraço. Que o Brasil mude mesmo, ou pelo menos comece a mudar para valer. Obrigado, senador. Olá, Tiago, pode falar. Não, a Denise, ainda dá tempo da Denise fazer uma questão para o senador. Acho que ele já foi embora, infelizmente, né? Mas faça a pergunta para o Marcelo. Senador, por favor. Ele está voltando. Denise, pode falar. Vamos. Senador, tudo ao vivo, senador, é assim mesmo. Passa a pergunta para ele, Marcelo. Comentarista de economia quer fazer uma pergunta para o senhor. Pode passar, Denise. Não, a minha preocupação é que ele disse que apoiaria todas as medidas corretas apresentadas pelo governo Temer. Agora, eu queria saber se ele vê alguma possibilidade de mobilização ainda do PT contra essas medidas, porque eles claramente vão se posicionar contra qualquer coisa que seja apresentada pelo governo, não é? Eu queria saber como é que ele vê essa futura disputa. Denise está falando o seguinte, senador, o senhor falou em apoiar as medidas mais duras e a postura contrária do PT. O senhor imagina que vai haver uma pressão muito grande, aquele discurso que já foi apresentado aqui? Pelo que nós vimos aqui nesse período, a oposição que fará o PT é uma oposição raivosa. Aliás, a promessa é de oposição raivosa e ela não contribui. Por isso eu considero muito importante a presença de parlamentares independentes. Eu pretendo ficar entre os independentes, exatamente para adotar uma postura crítica que se diferencie do revanchismo. O revanchismo ficará com o PT e nós temos o dever de adotar uma postura crítica, exatamente para apontar equívocos do governo, de forma nada passional, mas sobretudo racional. Ok, Denise?